Com a simples fala, pratique alternando o dar e o tomar. O treinamento da mente começa a apresentar o segundo tema principal, o cultivo da bodhisattva relativa. A investigação da natureza da mente e de outros fenômenos desenvolve a bodhisattva absoluta, o remédio para a delusão que está na raiz do samsara. A sabedoria, ou bodhisattva absoluta, é um dos aspectos da iluminação, a bodhisattva relativa, que se origina a partir da bondade amorosa e da compaixão, é o outro. A prática de dar e tomar, conhecida em tibetano como Donglen, é a primeira de várias práticas no treinamento da mente concebidas para cultivar a bodhisattva relativa. Durante suas viagens ao Tibete, Atisha ficou ocasionalmente conhecido por ser levemente irônico. Ele foi um estudioso da sofisticada civilização da Índia clássica e viveu os últimos 17 anos de sua vida no Tibete, território árido, selvagem e atrasado. O budismo foi introduzido no Tibete no século VII, mas havia degenerado em grande medida quando Atisha foi convidado pelo rei tibetano, Yeshio. Embora muitos tibetanos demonstrassem profunda admiração pela prática da bodhisattva, Atisha observou que essa aspiração altruísta pela iluminação era muitas vezes reduzida a uma mera liturgia. Isso levou a fazer o comentário irônico de que apenas os tibetanos sabiam como desenvolver o espírito do despertar, a bodhisattva, sem cultivar a bondade amorosa e a compaixão. Os budistas modernos devem se atentar para essa mesma advertência. O fruto da bodhisattva autêntica só pode surgir do solo fértil das 4 incomensuráveis: bondade amorosa, compaixão, alegria empática e equanimidade. Um tema central do budismo sobre a relação entre as práticas da bodhisattva relativa e absoluta é: a sabedoria sem meios hábeis é escravidão. Meios hábeis sem sabedoria são escravidão. O elemento central dos meios hábeis é a compaixão. Esse é um ponto crítico, especialmente para os ocidentais. Quando iniciamos a prática budista, tendemos a mergulhar de cabeça nas poderosas práticas de insight, que não têm nenhuma equivalência no judaísmo cristão, no Islã ou na filosofia ou ciências ocidentais. É fácil cair no extremo da sabedoria da prática budista. Isso acontece no Zen. Na prática de Theravada, a prática do insight ou Vipassana é extremamente enfatizada. Uma prática budista tibetana baseada exclusivamente no Dzogchen ou Mahamudra também se torna desequilibrada. A advertência do Buda sobre cultivar o insight de maneira isolada é a de que a sabedoria sem meios hábeis é escravidão. Com raras exceções, o cultivo isolado da sabedoria não levará à iluminação. No pior caso, tornar-se-á um beco sem saída. Em outras tradições espirituais, como no cristianismo, por exemplo, o cultivo do amor e do serviço vem em primeiro lugar. O altruísmo é considerado uma qualidade nobre e no mundo secular, muitas pessoas colocam uma alta prioridade no serviço aos outros. No entanto, profissionais ligados ao atendimento de pessoas são especialmente propensos ao esgotamento emocional. A análise de Buda sobre esse problema foi: meios hábeis sem sabedoria são escravidão. O altruísmo precisa ser equilibrado com o insight e a sabedoria. Um desequilíbrio tanto da compaixão como da sabedoria resulta em escravidão. Servir aos outros sem dispor de uma fonte profunda de sabedoria e de insight leva à exaustão. Por outro lado, buscar a sabedoria sem cultivar a compaixão levará a uma esterilidade autocentrada e desconectada, um outro tipo de esgotamento. Os budistas
falam muito sobre renúncia e compaixão como virtudes. Esses dois termos podem parecer antitéticos entre si, mas, na verdade, eles estão intimamente relacionados. 15 minutos assistindo ao noticiário da noite são suficientes para nos fazer sentir que os problemas do mundo são tão avassaladores que parece impossível fazer alguma coisa. Desistir ou afastar-se não é o que os budistas querem dizer com renúncia. A atitude: está tudo perdido, vou deixar esse mundo para trás e me tornar um Buda, leva a uma profunda frieza. Essa frieza também pode acontecer na prática budista Zen, Theravada e tibetana. Nenhuma tradição tem o monopólio de praticantes desequilibrados. Existe um perigo de falta de equilíbrio também na prática de quiescência meditativa. Imagine atingir a quiescência, uma sensação de bem-estar físico, um sentimento agradável no coração, serenidade na mente. Isso se ninguém interferir. É aí que se pode escorregar na prática da quiescência, um estado extremo em que a felicidade surge apenas quando ninguém o incomoda. Certa vez, li sobre um místico cristão que fundiu sua respiração com a prece de Jesus. Fartura após uma hora, dia após dia, mês após mês. Ele saturava sua mente com a prece de Jesus. Enquanto recitava a oração, sentia felicidade. Quando se tornou muito hábil nessa prática, começou a não querer mais lidar com as pessoas, porque elas interferiam na felicidade que sentia. No budismo, isso é chamado de extremo do quietismo. O equilíbrio é o tema central do treinamento da mente em 7 pontos. A iluminação tem 2 asas, sabedoria e compaixão. Com apenas uma asa, seja qual for, voará em círculos se não conseguir sair do chão. Os ensinamentos budistas são descritos como não teístas, porque não concordam com a noção de um Deus criador separado da criação. No entanto, quando o Buda foi questionado como alguém poderia se tornar um Deus, ele não respondeu: Deus não existe, alcance o Nirvana. Em vez disso, ele incentivou a pessoa que perguntou a cultivar as 4 incomensuráveis, também chamadas de as 4 moradas divinas, da bondade amorosa, compaixão, alegria empática e equanimidade. Desenvolver essas 4 qualidades é uma fundação indispensável e direta para cultivar bodhicitta relativa. A primeira, incomensurável, que abre o coração, é bondade amorosa. Sua Santidade, o Dalai Lama, frequentemente declara: minha religião é cultivar um bom coração. O tema de cultivar um bom coração é descrito de muitas maneiras nos ensinamentos budistas. Em 1997, servi como intérprete para uma conferência do Mind and Life com Dalai Lama e um grupo de físicos renomados. Ao longo dos 5 dias de reunião, discutimos temas muito fascinantes da física quântica, o contínuo espaço-tempo, partículas espaciais, o Big Bang e a expansão do universo. No final da reunião de 5 dias, Sua Santidade concluiu: fiquei muito feliz em passar esse tempo com vocês. Na realidade, o mais importante é ter um bom coração. E aqueles físicos brilhantes concordaram. Sua Santidade muitas vezes aponta que os debates sobre a existência de um Deus criador, a natureza do Buda, a existência inerente dos fenômenos e sobre a natureza do mundo ser dualista ou não, conduzem a discussões infinitas, independentemente da realização que as pessoas tenham. Haverá sempre desacordo sobre certos assuntos. Nunca haverá um momento em que os representantes de todas as religiões e filosofias do mundo se encontrarão e chegarão a um acordo acerca dos grandes tópicos da doutrina filosófica e metafísica, e muito menos acerca dos temas menos importantes. No entanto, há um ponto sobre o qual há concordância entre pessoas religiosas e seculares em todo o mundo: o valor da bondade amorosa e da compaixão. Quem discorda? Ninguém.
A bondade amorosa e a compaixão são o coração da prática espiritual. Existe uma grande diferença entre bondade amorosa e apego. São conflitantes entre si, exigem muita atenção porque são rotineiramente misturados. A confusão surge porque no Ocidente, amor muitas vezes se refere ao apego, uma das 3 principais aflições no budismo, mas amor também é, às vezes, utilizado como sinônimo de bondade amorosa, uma das principais virtudes budistas. Os budistas costumam usar o termo bondade amorosa em vez de simplesmente amor, reconhecendo a confusão entre a virtude e a aflição. Ouço pessoas dizerem que amam a mãe, o cônjuge, os amigos, as crianças, a praia, o clima ensolarado, suas casas e seus carros. Qual é o denominador comum? Devemos cultivar todos esses tipos de amor? Os budistas distinguem cuidadosamente o amor da bondade amorosa, a virtude e o amor do apego, que é uma aflição e uma raiz do sofrimento e do conflito em todo o mundo. Confundir os dois é como confundir uma colher de terra com uma colher de remédio. A bondade amorosa é a aspiração sincera pelo bem-estar e a felicidade dos outros, com base em uma aspiração semelhante para si mesmo. A bondade amorosa é uma preocupação com um ser que tem sentimentos, alguém que, como você mesmo, pode se sentir ferido ou alegre, alguém que deseja encontrar a felicidade e ficar livre do sofrimento. Na terminologia budista, não se pode ter bondade amorosa por uma moto, a menos que você acredite que a moto seja um ser senciente. Ter bondade amorosa por chocolate, clima, situações, locais ou qualquer outra entidade inanimada é uma delusão. A bondade amorosa dirige-se apenas a seres sencientes. Quando olho para alguém, esse ser surge na minha mente como um objeto. A bondade amorosa não é dirigida a objetos. Como posso ter bondade amorosa por seres sencientes quando surgem como objetos? Bondade amorosa surge quando há empatia. Não é possível empatizar com objetos propriamente, porque eles não sentem nada. Os objetos têm apenas uma dimensão superficial, por isso é natural apenas gostar ou não de objetos. Os seres sencientes têm uma dimensão de experiência que as transforma em sujeitos. À medida que você observa seus próprios sentimentos, seu próprio desejo subjetivo de encontrar a felicidade e de ficar livre de sofrimento, descobre que não está sozinho. Todos os seres sencientes estão no mesmo barco, partindo de um mesmo ponto. Todos nós, como sujeitos, queremos encontrar a felicidade. A bondade amorosa, baseada na compreensão empática, só pode ser digerida a sujeitos. Quando você se envolve com alguém e reconhece a dimensão subjetiva desse outro ser senciente, só então pode haver bondade amorosa. O apego é dirigido a objetos. O apego envolve focar a superfície de um objeto, a superfície do chocolate, a superfície de um carro, a superfície de uma mulher, a superfície de um homem. O apego não está preocupado com a dimensão de subjetividade de seu objeto. O apego acrescido da projeção é a fonte de muitas coisas que são confundidas com o amor. A paixão ocorre quando há uma projeção de qualidades desejáveis sobre um objeto, resultando em um investimento por parte do eu. Esse processo desempodera quem se apaixona, porque a felicidade é projetada externamente sobre o objeto do apego. Uma casa, um trabalho, uma conta bancária, uma namorada. Se algum desses for perdido, lá se vai a felicidade. Mas nossa felicidade nunca está em um objeto, nunca está fora de nós. Felicidade é um estado da mente.
Infelizmente, criamos uma idealização de algo, acentuando o que há de positivo, transformando o neutro em positivo, ignorando o negativo, e chamamos de amor. Um ser humano, um fenômeno imensamente complexo e multidimensional, composto por sentimentos, desejos, esperanças, medos e história pessoal, que se torna um objeto da paixão, é transformado em uma superfície. Essa pessoa, minha amada, me faz feliz. O corpo, o rosto, a voz, tudo tão atraente. Eu preciso tê-la só para mim. Isso é apego. Ele se nutre da motivação de encontrar autogratificação em um objeto. Como o apego se expressa? Para uma motocicleta, eu sou seu dono. Para uma pessoa, eu amo você. O apego é totalmente autocentrado e envolve-se com objetos para satisfação própria. Os estágios iniciais do apego talvez sejam felizes, mas a decepção surgirá à medida que as projeções forem se enfraquecendo e a idealização for se desgastando. Com o tempo, parecerá que o objeto da paixão mudou, talvez até se torne desagradável. Surge a aversão e você não consegue mais suportar aquele que foi um dia o ser amado. A aversão, assim como o apego, é delusão. O apego é a aflição mental mais subversiva, porque facilmente assume a aparência de algo genuinamente bom, a bondade amorosa. Nós admiramos profundamente pessoas que emanam bondade amorosa genuína. O apego é uma falsificação da bondade amorosa. É muito traiçoeiro. Jesse Rabbiten me ensinou como identificar o apego nos relacionamentos, seja em amizades, relações familiares ou românticas. Relacionamentos são complexos. A maioria se baseia em mais do que apenas apego, mas poucos relacionamentos envolvem amor puro e incondicional, sem qualquer tipo de apego. Portanto, a maioria de nossas relações é uma mistura de amor e apego. A razão pela qual a ansiedade nos relacionamentos não é porque há muito amor, mas sim porque há muito apego. A distinção entre amor e apego pode ser feita quando você percebe que a pessoa que você ama muda para pior. O que acontece? Se o amor for genuíno, os sentimentos de amor se fortalecerão. Se de fato for apenas apego, acontecerá um afastamento. Um amigo meu me disse que, antes de ele e sua ex-esposa se separarem, eles estavam sentados um em frente ao outro na mesa do café da manhã. Ele estava irritado e ressentido enquanto lia o jornal, pensando, você deveria estar me fazendo feliz e não está. Ela provavelmente estava pensando o mesmo. Isso era apego. Por ter sido monge por 14 anos, muitas vezes me pedem para comparar o apego com o amor e me perguntam como desenvolver bondade amorosa sem apego. A bondade amorosa, incomensurável, inclui todos, sem a sensação de algumas pessoas estarem mais perto de você e outras mais longe. Isso parece possível, em princípio, para um monge que vive em um mosteiro. Mas como você poderia, ou deveria, evitar ter uma sensação especial de proximidade com sua família? Felizmente, há uma abordagem não monástica para o cultivo da bondade amorosa. Um de meus mentores, o falecido Tara Rinpoche, um maravilhoso lama tibetano, que se tornou monge quando era criança, esclareceu vividamente a estratégia de cultivar bondade amorosa na vida leiga. Essa estratégia é um pouco diferente da de um monge. A estratégia leiga é começar com o afeto que você sente pelos entes queridos e refiná-lo como se refina o ouro. Nos estágios iniciais, nossos relacionamentos possivelmente serão uma mistura de apego e amor genuíno. Queremos algo da outra pessoa: felicidade, satisfação,
afeto, e essas esperanças e expectativas são uma indicação de apego, de estarmos lidando com objetos. Mas nós, certamente também nos preocupamos com o bem-estar da outra pessoa. Portanto, o desafio budista é nutrir a bondade amorosa genuína nesses relacionamentos e purificá-la gradualmente, reduzindo a aflição do apego, o que resulta em menos conflito, menos sofrimento e menos ansiedade em nossos relacionamentos. À medida que seu amor por seus filhos, por exemplo, vai se tornando cada vez mais incondicional, estenda esse amor aos amigos de seus filhos, a seus pais, e por fim estenda essa bondade amorosa a todos os seres. Lembre-se novamente do princípio de William James, de que aquilo a que prestamos atenção se torna a nossa realidade. Nós temos uma escolha sobre a que prestar atenção em nossos relacionamentos. Você quer prestar atenção aos defeitos e erros dos outros? Pelo fato de a atenção ser seletiva, podemos sentir que o objeto de nosso apego se torna menos desejável. Por outro lado, podemos prestar atenção à humanidade, à subjetividade da outra pessoa e às qualidades que admiramos, e isso, naturalmente, levará a uma maior apreciação e afeto. Praticamente, todos os nossos relacionamentos começam como uma mistura de apego e amor genuíno, uma mistura que dá origem a muito sofrimento e a muita ansiedade desnecessários. A abordagem leiga para cultivar bondade amorosa é eliminar o apego e purificar a bondade amorosa. Esse processo pode, então, ser estendido a outras relações que são menos íntimas. Na verdade, não há diferença real entre pessoas próximas a nós e pessoas que não conhecemos, à medida que desenvolve amor incondicional por seus filhos. Você compreende que outras crianças também querem encontrar a felicidade e se livrar do sofrimento. Comece com a mistura de amor e apego. Purifique e expanda em todas as direções, como a água fluindo uniformemente sobre uma planície aluvial. Em Um Guia para o Modo de Vida, do Bodhisattva, Santideva faz a seguinte prece: possa eu ser um protetor para aqueles que estão desprotegidos, um guia para os viajantes, um barco, uma ponte e um navio para aqueles que desejam atravessar. Ao seguir esse ideal do Bodhisattva, você se torna o amigo desconhecido de todos aqueles que encontrar. A diferença entre bondade amorosa e apego é enorme. O apego é uma aflição, a bondade amorosa é um aspecto crucial do despertar espiritual.